A presente videoaula, elaborada para a disciplina de Mecânica dos Sólidos da Universidade Federal de Alagoas, Campo Sertão, disciplina esta que é ministrada pelo professor Adeildo Amorim, trata do conteúdo centro de massa e centroides. Esta videoaula será apresentada pelos graduandos Beatriz Marques, Deoclésio Lima e Rosivânia Ferreira. Olá, meu nome é Rosivânia e darei início aos cálculos da nossa videoaula. Bom, o problema proposto foi o seguinte: determine o centroide da chapa de aço esquematizada pela figura abaixo. Considere Q1 de x igual a raiz de x, Q2 de x igual a x menos 2 ao quadrado e PY igual a seno de y. Como isso se dará? Primeiro passo. A princípio, dividiremos a figura em partes, objetivando calcular o centroide de cada região, e a partir disso, calcularemos o centroide da chapa de aço inteira. Assim, todos os centroides devem ser calculados em relação ao mesmo referencial. Cálculo da figura 1. A figura 1, como podemos ver, pintada de cor verde, corresponde à seguinte função. Q1 de x é igual a raiz de x. Assim, calcularemos a área da figura. Sabemos que o elemento infinitesimal de x é igual a x. E o elemento infinitesimal de y é igual a y de x, bem como o elemento infinitesimal de x barra é igual a x e o elemento infinitesimal de y barra é igual a y de x sobre 2. Calcularemos a área da figura representada como A1. Isso se dará de acordo com a seguinte expressão. O elemento infinitesimal da área de y de x dx. A1 será igual à integral do elemento infinitesimal da área. Essa integral fará com que o elemento infinitesimal percorra a figura toda e, consequentemente, teremos a área dela. A integral será dada por A1 igual à integral de 0 a 1 de y de x dx. Substituindo a função y de x por raiz de x, teremos A1 igual à integral de 0 a 1 raiz de x dx. A1 será igual a x elevado a 3 meios sobre 3 meios, no intervalo de 0 a 1. Aplicando o intervalo dado, obteremos que A1 é igual a 1 elevado a 3 meios sobre 3 meios. Logo, a área será A1 igual a 0,666 metros quadrados. Bem, com a área calculada, calcularemos agora o momento estático em relação ao eixo y. Utilizaremos aqui também o elemento infinitesimal de área. Assim,
o momento se dará pela seguinte expressão. Q de y igual a integral do elemento infinitesimal de x barra vezes o elemento infinitesimal da área. Assim, QY será igual a integral no intervalo de 0 a 1 de x, y, de x, dx. Substituindo o valor da função pela sua equação correspondente, teremos que Q de y será igual a integral de 0 a 1 de x vezes raiz de x dx. Assim, QY será igual a x elevado a 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2 no intervalo de 0 a 1. QY será igual a 1 vezes 2 sobre 5, que será igual a 0,4 metros cúbicos. De modo análogo, calcularemos o momento estático em relação ao eixo x. Sabe-se que o elemento infinitesimal de y barra é igual a y de x sobre 2. E o elemento infinitesimal da área é igual a y de x dx. Assim, o momento estático se dará pela seguinte expressão. Q de x igual a integral do elemento infinitesimal de y barra vezes o elemento infinitesimal da área. Q de x será igual a integral de 0 a 1 de y de x sobre 2 vezes y de x dx. Substituindo y de x por sua determinada equação, teremos que Q de x é igual a integral de 0 a 1 de raiz de x sobre 2 vezes raiz de x dx. Passando um meio, que é uma constante, para fora da integral, temos que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado sobre 2 dx é igual a... No caso, aplicando o intervalo, obteremos que 1 meio sobre 2 vezes 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1/4, que é igual a 0,25 metros cúbicos. Calculamos assim os momentos estáticos em relação ao eixo y e ao eixo x. Cálculo das coordenadas do centroide. Uma vez que Q de y é igual a x barra vezes a, as coordenadas do centroide serão dadas por x barra é igual a Q de y sobre a área. De modo análogo, y barra será igual a Qx sobre a área.
Assim, x barra será igual a 0,4 metros cúbicos sobre 0,666 metros quadrados, que será igual a 0,6 metros. Y barra será igual a 0,25 metros cúbicos sobre 0,666 metros quadrados, que será igual a 0,375 metros. Cálculo da figura 2. A figura 2, essa área pintada de verde, corresponde à seguinte função: Q2 de x igual a x menos 2 ao quadrado. Assim, daremos início ao cálculo da área da seguinte função. Isso se dará da seguinte forma: o elemento finitesimal da área é igual a y de x dx. Y de x é igual a x menos 2 ao quadrado. A área 2 se dará por A2 igual à integral do elemento finitesimal da área. A2 será igual a integral de y de x dx. A2 será igual à integral do intervalo de 1 a 3 de x menos 2 ao quadrado dx. A área 2 será igual à integral de 1 a 3, desenvolvendo o produto notável, x ao quadrado menos 4x mais 4 dx. A área será igual, integrando no caso, x ao cubo sobre 3 menos 4x ao quadrado sobre 2 mais 4x, que vai variar no intervalo de 1 a 3. Aplicando o intervalo, obtivemos que a área 2 foi igual a 2/3 metros quadrados. Bem, com a área da figura calculada, calcularemos agora o momento estático em relação ao eixo y. Isso se dará da seguinte forma: Q de y igual à integral do elemento finitesimal de x barra vezes o elemento finitesimal da área. Q de y será igual à integral que varia no intervalo de 1 a 3 de x vezes y de x dx. Q de y será igual à integral de 1 a 3 de x vezes x
menos 2 ao quadrado dx. Desenvolvendo a função, teremos que q de y é igual à integral de 1 a 3 de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x dx. Integrando a função, q de y se dará como x à quarta sobre 4 menos 4x ao cubo sobre 3 mais 2x ao quadrado, que varia no intervalo de 1 a 3. Assim, substituindo o intervalo, obteremos que q de y é igual a 4/3 metros cúbicos. Calcularei agora o momento estático em relação ao eixo x. Q de x é igual à integral do elemento finitesimal de y barra vezes o elemento finitesimal da área. Q de x é igual à integral que varia no intervalo de 1 a 3 de y de x sobre 2 vezes y de x dx. Q de x será a integral de 1 ao cubo de 1 elevado a 3 de x menos 2 ao quadrado sobre 2 vezes x menos 2 ao quadrado dx. Passando o meio para fora da integral, que é uma constante, teremos que 1 meio será 1 meio vezes a integral de 1 a 3 de x menos 4 elevado à quarta dx. Calculando a integral e aplicando o intervalo, teremos que q de x é igual a 0,2 metros cúbicos. E, por último, mas não menos importante, calcularei as coordenadas do centroide. Isso se dará da seguinte forma: x barra é igual a q de y sobre a área, no caso a área 2, referente à figura 2, que é igual a 4/3 sobre 2/3, que é igual a 2 metros. De modo análogo, que y barra será q de x sobre a área igual a 0,2 sobre 2/3, que será igual a 0,3 metros. Olá, meu nome é Beatriz e vou estar apresentando a função p de y igual a seno de y. Por meio desta, iremos calcular o centroide referente a esta função. Primeiramente, vamos analisar o intervalo no qual esta função estará variando. A função estará variando se nós observarmos aqui o eixo entre menos π e 0. Vamos partir de uma análise dessa parte aqui que está preenchida da função. Então, adotando como intervalo uma variação de menos π a 0, nós teremos que
calcular a área referente a este espaço aqui na figura. Então, para encontrar essa área, nós vamos utilizar o método da integração, que diz que a área vai ser igual à integral variando dentro do intervalo da função dada. Neste caso, a área vai ser igual à integral que varia de menos π a zero do seno de y dy, como nós podemos ver aqui na função. Integrando esta função, nós teremos que a área vai ser igual a menos cosseno de y, que vai variar de menos π a zero. Aplicando os conceitos de integração, nós teremos que a área vai ser igual a menos 2 metros quadrados. Como não podemos ter uma área negativa, nós então colocaremos o valor desta área em módulo, de forma a obtermos o valor da área igual a 2 metros quadrados. Como já calculamos o valor da área, agora nós poderemos calcular o valor referente ao momento estático. Nesse caso, nós iremos iniciar com o momento estático em relação ao eixo y, tendo por base a seguinte equação. Q de y é igual à integral que varia de menos π a zero do fator infinitesimal de x barra vezes dA, onde Q de y será igual à integral que vai variar dentro daquele intervalo que a gente tinha visto anteriormente, que é de menos π a zero, da função x de y sobre 2, que multiplica x de y dy. Substituindo os valores, nós teremos que Q de y é igual à integral que varia de menos π a zero de seno de y, que é a nossa função, sobre 2, que multiplica o seno de y dy. Assim, quando integrarmos, nós encontraremos que o valor referente a esta função, o valor referente, neste caso, a Q de y, que é o nosso momento estático em relação ao eixo y, será igual a π sobre 4 metros cúbicos. Como já temos o valor referente ao momento estático em relação ao eixo y, iremos encontrar agora, então, o momento estático em relação ao eixo x. E nós vamos conseguir encontrar esse momento com base na equação de Q de x, que diz que Q de x vai ser igual à integral que varia de menos π a zero do fator infinitesimal de y barra vezes dA, onde Q de x vai ser igual à integral que varia de menos π a zero, substituindo os valores, né, de y, x de y, dy. X de y aqui entre parênteses. Então, nós teremos que Q de x vai ser igual à integral variando dentro do nosso intervalo e aplicando a nossa função, que é seno de y, né, de y vezes o seno de y dy. Quando integrarmos essa função, nós encontraremos que Q de x será igual a π metros cúbicos. Então, a gente já tem os valores referentes ao momento estático em relação a y e o momento estático em relação a x. Agora, nós precisaremos encontrar as coordenadas referentes ao centroide para esta figura. Iniciando pelo eixo x, nós teremos que x barra é igual a Q de y sobre a área. Como nós já temos o momento estático e já temos a área, nós substituiremos e encontraremos que π sobre 4 sobre menos 2, que foi os valores encontrados, será igual a menos 0,39 metros. E para o valor referente ao y barra,
ou seja, a nossa coordenada no eixo y, nós teremos que Q de x, que esse valor vai ser obtido por Q de x sobre a área. E aplicando os valores que nós encontramos, nós teremos Q de x como π e a área como 2, e que o valor referente à coordenada y barra será menos 1,57 metros. E assim, nós concluímos os cálculos referentes à função seno de y. Anteriormente, nós calculamos a área, o momento estático e as coordenadas em relação aos eixos x e y para a função p de y igual a seno de x, dentro deste intervalo aqui que nós podemos ver que varia de menos π a 0. Agora, nós iremos fazer este cálculo em relação a essa segunda parte da função, que vai variar de menos 4 a menos π. Como vimos, a função p de y igual a seno de y ganhará um novo intervalo. E este novo intervalo de integração será de menos 4 a π. Então, para que nós possamos encontrar a área, nós teremos que a área será igual à integral, que vai variar de menos 4 a menos π, de seno de y dy. Integrando esta função, nós teremos que a área será igual a menos o cosseno de y, que vai variar de menos 4 a menos π. Quando nós fizermos os cálculos referentes a essa integral, nós encontraremos que a área será igual a 0,35 metros quadrados. Agora que já temos a nossa área, nós iremos então calcular o momento estático em relação ao eixo y para aquele nosso novo intervalo. Então, para calcular, nós teremos que Q de y será igual à integral variando dentro do nosso intervalo, que é de menos 4 a menos π, do fator infinitesimal de x barra vezes x de y dy. Desta forma, nós teremos que Q de y será igual à integral, variando dentro do nosso intervalo, de x de y sobre 2, que multiplica x de y dy. Assim, quando nós substituirmos o valor referente a x de y, nós teremos que Q de y será igual à integral, variando dentro do nosso intervalo, que é de menos 4 a menos π, de seno de y sobre 2, vezes o seno de y dy. Após nós integrarmos esta função e calcularmos os valores referentes por meio dos cálculos de integrais, nós teremos que Q de y será igual a 0,091 metros cúbicos. Assim, nós encontramos o valor referente ao momento estático em relação ao eixo y para o nosso novo intervalo. Já o nosso momento estático em relação ao eixo x se dará por Q de x igual à integral, que vai variar de menos 4 a menos π, do fator infinitesimal de y barra vezes x de y dy. Substituindo a nossa função, nós teremos que Q de x será igual à integral, que vai variar dentro do nosso intervalo, que, como vimos anteriormente, é de menos 4 a menos π, de y vezes o seno de y dy. Assim, quando nós integrarmos esta função, nós teremos que Q de x
será igual a menos 1,28 metros cúbicos. Desta forma, nós encontramos os valores referentes ao momento estático em relação ao eixo Y e ao eixo X. E agora nós precisaremos calcular as coordenadas do centroide. Essas coordenadas, como nós já tínhamos visto no cálculo anterior, se dará por x barra igual a Q de Y sobre a área. Aplicando os valores, nós teremos que x barra será igual a 0,091 dividido por 0,35. Lembrando que isso aqui está em metro cúbico e aqui em metros quadrados. Quando nós dividirmos, obteremos o valor referente a x barra de 0,26 metros. Então, essa é a nossa coordenada em relação ao x barra. Para o y barra, nós teremos que fazer a divisão de Q de x sobre a área. Aplicando os valores, nós teremos que y barra vai ser igual a menos 1,28 dividido pela área, que é 0,35. Colocando aqui as unidades, nós temos metros cúbicos por metros quadrados. Quando fizermos essa divisão, nós encontraremos o valor referente a y barra de menos 3,67 metros. E assim, nós concluímos o cálculo referente à função seno de y. Antes de começarmos nossos cálculos, para essa figura que é um círculo, devemos entender onde o centroide dessa figura se localiza. Ele se localiza no centro, na origem do raio. E quais são as coordenadas x e y para essa figura? Bom, vejamos que para a origem do raio temos coordenadas x 2 positiva e de 1 para y, mas no caso, como está abaixo do eixo, esse 1 vai se tornar menos 1, é negativo. Agora que temos as coordenadas x barra e y barra da figura, que são 2 para x e menos 1 para y, podemos calcular a área. A área de um círculo é πr ao quadrado. Vemos que a figura tem 1 metro de diâmetro, logo o raio será metade disso. Então, π vezes 0,5 ao quadrado. Isso é igual a 0,785. Só que devemos entender que isso é um furo na chapa, logo a área será negativa. Será 0 menos 0,785. Já que temos as coordenadas x barra e y barra, iremos calcular os momentos de primeira ordem em relação aos eixos. Temos que, para qx, y barra vezes a, y barra é igual a menos 1, a é igual a menos 0,785. Resolvendo, temos que inverter os sinais, 0,785 metros cúbicos. Para QY, temos que x barra vezes área vai ficar. X barra é 2 metros vezes a área, que é negativa, menos 0,785 metros quadrados. Aqui também seriam metros quadrados. Calculando isso, temos que 1,57 metros cúbicos será um momento de primeira ordem em relação a y. Antes de começarmos os cálculos para calcular o centroide do quadrado, vamos achar o x barra e o y barra. Vemos que ele está a 5 metros afastado
mas sabemos que o centroide de um quadrado será bem no centro, já que ele tem 1 de base por 1 de altura, será na interseção de 0,5 com 0,5, que será justamente no centro. Então vemos que o centroide, que será aqui, será 5 mais meio, 5,5 para o x barra. Em relação a y, ele está a 0,5 acima do eixo y, o eixo x, desculpe. Então logo ele terá 0,5 para a coordenada y barra. Vamos calcular agora os momentos de primeira ordem em relação aos eixos x e y. Temos que para qx, que é y barra vezes a, será y barra é 0,5. A área é 1 metro quadrado. Qx será 0,5 vezes 1 metro, 0,5, 1 metro quadrado, desculpa, 0,5 será 0,5 metros cúbicos, o Qx. Para Qy, temos que x barra vezes a será a coordenada x barra, que é 5,5 metros, vezes a área, que é 1 metro quadrado, que será 5,5 metros cúbicos. Iremos agora achar as coordenadas x barra e y barra do centroide dessa figura, que é um triângulo retângulo. Vemos que sua altura mede 1 metro e sua base mede 2 metros. Sabendo disso, sabemos que o y ele é 1/3 da altura, desculpe, o y barra é 1/3 da altura, logo será aproximadamente 0,33 ou 0,333, como prefiram. Então temos que o x barra ele vai ser calculado da seguinte forma: temos 3 metros antes da figura iniciar, e temos que o centroide dela está a 1/3 do eixo ortogonal. Então será 2 vezes 2/3, 4/3. Então será 3 mais 4/3. 3 mais 4/3. Isso dá aproximadamente 3,333. Desculpe, 4,333. 4,333. Bom, temos agora o triângulo retângulo, já que temos as coordenadas x barra, y barra, que é igual a 4,333, y é igual a 0,333. Podemos dar prosseguimento aos nossos cálculos. Temos que a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, do triângulo de 2 de base por 1 de altura, vai ser igual a 1 metro quadrado. Ok? Sabendo das coordenadas x barra, y barra e da área da forma geométrica, nós podemos calcular os momentos de primeira ordem em relação aos eixos, sendo eles x e y, onde qx é igual a y barra vezes a. Qx é igual a 0,333 vezes 1 metro quadrado. Lembrando que esse 0,333 ele está em metro. Logo, Qx será igual a 0,333 metros cúbicos. Qy, de maneira análoga,
será x barra vezes A, onde x barra é 4,333, a área é 1 metro quadrado, e novamente esse x barra em metros. Então temos que o momento de primeira ordem em relação a y é igual a 4,33, ou então mais o 3, a mesma, que é igual a 4,333 metros cúbicos. Bom, iremos agora achar as coordenadas x e y desse triângulo, que é um furo na chapa. Temos que sua base é 2, sua altura é 1. O x barra será no centro do triângulo. Logo, x barra será 1 metro. O y barra, bom, o y barra, o triângulo ele está 3 metros afastado da origem, né, do eixo, desculpe, do eixo x. Logo, como o y barra é 1/3 da altura, então será 3 mais 1/3. 3 mais 1/3 será aproximadamente 3,333. Daí podemos prosseguir com nossos cálculos. Já que agora temos as coordenadas x barra e y barra do centroide da figura, que é respectivamente 1 metro e menos 3,333, isso é um menos por quê? Porque ele está abaixo do eixo x, logo sua coordenada é negativa, e que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Aplicando a base e a altura do triângulo, temos que é 1 metro quadrado. Só que esse triângulo é um furo, então essa área, na verdade, ela é negativa. Então temos que a área do triângulo é menos 1 metro quadrado. Prosseguindo com os cálculos, para os momentos de primeira ordem em relação aos eixos, temos que QX, que é igual a y barra vezes A, é igual a y barra, que é menos 333, vezes a área, que é menos 1 metro quadrado. Esse 33 ele é em metros, desculpe, o y barra é em metros. 1 metro quadrado, então temos que QX é igual a 3,333 metros cúbicos, ok? Então agora temos que calcular em relação ao eixo y, onde y é igual a x barra vezes a. X barra nós já temos, é 1 metro, a área é menos 1 metro quadrado, logo isso é igual a menos 1 metro cúbico. Antes de começar o problema desse triângulo retângulo, temos que salientar que a coordenada x do centroide do triângulo, ela está 6 metros afastada. Porém, a coordenada y inicia-se na origem do eixo, em cima do eixo, não na origem, desculpa, mas em cima do eixo. Daí podemos prosseguir com nossos cálculos. Vamos calcular o centroide de um triângulo retângulo, que mede 2 de base e 2 de altura. Primeiramente, calculamos a área, que é base vezes altura sobre 2. Temos 2 de base e 2 de altura. Logo, a área será 2 metros quadrados. As coordenadas x dessa figura, para calcularmos o centroide, é a seguinte: ela está afastada
6 metros da origem. 6 metros mais 1/3 da altura. 1/3 da altura, que é 2 metros. 1/3 vezes 2. Resolvendo a equação, fica que x barra é igual a 20 terços. Isso é em metros. O y barra da figura é 2/3 de 2, que é a base da figura. Essa figura ela está localizada em cima do eixo y. Logo, não temos adição de nenhuma metragem. Resolvendo, ficamos com 4/3. Agora iremos calcular o momento de primeira ordem em relação a x, qx, que é y barra, a coordenada de x, vezes a área. Já que temos as coordenadas x e y do problema, iremos agora aplicá-las. Qx é igual, y barra é igual a 4/3. 4/3, a área, que nós já tínhamos visto anteriormente, é 2 metros quadrados. Então é 4/3 vezes 2 metros quadrados. Desculpe, 4/3 está em metros, vezes 2 metros quadrados. Logo, Qx é igual a 8/3 de metros cúbicos. Agora iremos calcular o momento de primeira ordem em relação a y, qy, que é a coordenada x barra vezes a área. Aplicando x barra, temos que o momento de primeira ordem em relação a y é 20/3 vezes em metros vezes 2 metros quadrados. Temos que qy é igual a 40/3 em metros cúbicos. Antes de prosseguirmos com nossos cálculos para o cálculo dos momentos de primeira ordem para esse retângulo que mede 5 por 4, iremos calcular as coordenadas x barra e y barra. Vemos que aqui nós temos 5 de base. Logo, para achar o centro da figura, diminuímos pela metade. Logo, o x barra terá 2,5 e o y barra será a metade da altura, que a altura é de 4, então será 2. A intersecção será em 2,5 para x barra e 2 para y barra. Iremos agora calcular a área do retângulo, que mede 5 de base por 4 de altura. Logo, a área será 20 metros quadrados. E já que temos as coordenadas x barra e y barra, devemos ressaltar que anteriormente eu disse que o y barra seria 2, mas ele estava abaixo do eixo. Logo, isso aqui será menos 2 metros e aqui continua sendo os 2,5 metros. Sendo assim, calculamos os momentos de primeira ordem em relação aos eixos. Qx será y barra vezes a, sendo que Qx é onde y barra é menos 2 e a área de 20 metros quadrados. Qx é igual a menos 40 metros cúbicos. Já em relação ao eixo y, que é x barra vezes a, temos que Qy é igual a 2,5 metros vezes 20 metros quadrados. Qy é igual a 50 metros cúbicos.
Agora, com todos os dados listados em tabela, nós poderemos então encontrar as coordenadas referentes ao centroide da chapa, sendo que a coordenada para x será 3,32 metros e a coordenada para y será menos 1,48 metros. Dando continuidade com os nossos cálculos, nós teremos agora a questão 2, onde, trabalhando com a mesma figura que nós vimos anteriormente, nós teremos que determinar a orientação dos eixos centroidais e as principais de inércia, bem como os respectivos valores dos momentos de inércia. E para a resolução, então, foi proposto uma divisão da figura, como pode ser visto, para que pudesse facilitar os cálculos. Calculamos então o momento de inércia, teremos agora o cálculo do momento em relação à chapa de aço para o eixo Y. Assim, nós teremos que o momento em relação à chapa de aço para o eixo Y se dará por 2/7, que é o valor do momento de inércia, mais 2/3, que multiplica 3,32 ao quadrado. Desta forma, nós encontraremos que o momento em relação à chapa de aço no eixo Y será de 7,6339 metros à quarta. Nós teremos o cálculo do momento de inércia referente à figura 2, que está desenhada aqui do lado. E essa figura ela é limitada pela função Q2 de x igual a x menos 2 ao quadrado. Assim, para encontrarmos o momento de inércia, nós iremos ter que o momento de inércia infinitesimal será igual a y de x ao cubo sobre 3 dx. E para y, nós teremos que o momento de inércia infinitesimal em relação a y será igual a x ao quadrado vezes y de x dx. Então, para encontrar o momento de inércia, nós iremos integrar a função dentro do intervalo dado, que é de 1 a 3, sendo que nós teremos a integral, que varia dentro do intervalo, de x menos 2 a sexta sobre 3 dx. Integrando e aplicando os valores referentes, nós teremos então que a integral resultará no valor do momento de inércia em relação ao eixo x, de 2 sobre 21 metros à quarta. Para calcular o momento em relação à chapa de aço, nós iremos então ter que 2 sobre 21 mais 2/3, que multiplica menos 1,48 ao quadrado, resultará neste momento. E então, nós teremos que o momento será de 1,555 metros à quarta. Assim, como já fizemos os cálculos em relação a y, nós iremos agora fazer, em relação a x, nós iremos agora fazer em relação a y. Dessa forma, nós teremos que o momento de inércia em relação a y se dará pela integral, que varia de 1 a 3, de x ao quadrado vezes x menos 2 ao quadrado dx. Assim, nós teremos que o momento de inércia em relação a y será de 46 sobre 15 metros à quarta. Já o momento em relação à chapa de aço para o eixo y vai ser resultante dessa continha que nós temos aqui, que será 46 sobre 15, somados a 2/3, que multiplicam 3,32 menos 1 ao quadrado. E o resultado para o momento em relação à chapa de aço no eixo y será 6,65493 metros à quarta. Vamos então calcular o momento de inércia da figura 3, que é dada pela função P de y igual a menos seno de y, que nós podemos ver aqui esboçada no gráfico. Para que nós possamos encontrar o momento de inércia em relação a x, nós teremos que a integral da área de y ao quadrado, que multiplica o elemento infinitesimal de área, será a função que vai nos dar este valor. Assim, nós teremos que o momento de inércia em relação a x vai se dar pela integral, que varia de menos π a 0, de y ao quadrado, que multiplica menos o seno de y dy. Encontrando, então, que o valor do momento de inércia em relação a x é dado por π ao quadrado menos 4 metros à quarta. Como nós já temos o valor referente
ao momento de inércia em relação a x, nós iremos então calcular o momento em relação à chapa de aço para o eixo x. E nós, substituindo os valores que nós temos na fórmula dada, nós teremos então que o momento de inércia em relação à chapa de aço se dará por π ao quadrado menos 4 mais 2 que multiplica menos 1,48 ao quadrado. Assim, nós encontraremos que o valor deste momento será de 10,230 metros a quarta. Como nós já encontramos os valores que são referentes ao eixo x, nós iremos então encontrar os valores referentes ao eixo y. E para que nós possamos encontrar o momento de inércia para essa figura em relação ao eixo y, nós iremos integrar a função dentro do intervalo de menos π a 0, função esta que é dada por menos seno de y sobre 4 dy. Assim, nós teremos que o momento de inércia em relação a y, ele vai ser de 1/3 de metros a quarta, E, como nós já temos o valor referente ao momento de inércia em relação a y, nós iremos então calcular o momento em relação à chapa de aço para y. Assim, nós teremos que 1/3 vai ser somado a 2 que multiplica 3,32 ao quadrado, como nós vimos na fórmula. Assim, nós teremos que o momento em relação à chapa de aço para o eixo y será de 22,378 metros a quarta. Vamos então calcular o momento de inércia ainda para a função P de y igual a menos seno de y, só que variando num intervalo diferente. Esse intervalo vai ser de menos 4 a menos π. Então, para calcular o momento de inércia, nós teremos que o momento de inércia em relação a x se dará pela integral, que varia de menos 4 a menos π, de y ao quadrado vezes menos seno de y dy. Integrando e aplicando os valores correspondentes, nós teremos que o momento de inércia em relação a x será de 4,773 metros a quarta. Como nós já temos o valor referente ao momento de inércia em relação a x, nós podemos então calcular o momento em relação à chapa de aço para x. E esse momento ele vai se dar por 4,733, que vai ser somado a 0,345, que multiplica 1,48 menos π ao quadrado. Realizando esta conta, nós teremos então que o momento em relação à chapa de aço para x será de 5,725 metros a quarta. Como nós já integramos os valores correspondentes a x, nós iremos então agora encontrar os valores correspondentes a y. E esse valor ele vai se dar, o valor para o momento de inércia em relação a y, justamente pela integral dupla, que no intervalo mais aberto varia de menos 4 a menos π dy, e no segundo intervalo irá variar de 0 a menos seno de y dx, da função x ao quadrado. Integrando e aplicando os valores, nós teremos então que o momento de inércia em relação a y será de 0,0353 metros a quarta. E como nós já temos o momento de inércia em relação a y, nós então encontraremos o momento de inércia em relação à chapa de aço para o eixo y, que vai ser dado por 0,0353 somados a 0,345, que multiplica 3,32 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós teremos então que o momento em relação à chapa de aço para o eixo y será de 3,838 metros a quarta. Vamos calcular então o momento de inércia em relação à figura 5. Para encontrar esse momento de inércia em relação a x para a figura 5, nós teremos que utilizar essa relação aqui, que é 1 sobre 12, que irá multiplicar a base vezes a altura ao cubo. Então, nós teremos que 1 sobre 12 irá multiplicar 5 vezes 4 ao cubo. E o resultado disso será 26,667 metros a quarta. Já para o momento de inércia em relação a y, nós teremos que 1 sobre 12 irá multiplicar a base ao cubo vezes a altura. Assim, nós teremos 1 sobre 12 que irá multiplicar 5 ao cubo vezes 4, que resultará em 41,667 metros a quarta. Como nós já temos os momentos de inércia em relação a x e a y, nós iremos então agora encontrar o momento em relação à chapa de aço
para as coordenadas x e y. Inicialmente calcularemos para x e nós teremos então que esse valor ele vai ser referente a 32,012 metros a quarta, que foi obtido por meio desta conta aqui, que é menos 1,483 mais 2 ao quadrado vezes 20. Já o momento em relação à chapa de aço para y, ele se dará por 41,667 mais 3,32 menos 2,5 ao quadrado, que multiplica o 20. Então, nós teremos que o momento em relação à chapa de aço para y será de 55,115 metros a quarta. Bem, agora vamos calcular, então, o momento de inércia para a figura 6, que esta figura é representada aqui do lado. Para nós calcularmos o momento de inércia, vamos iniciar calculando este momento para o eixo x. E para que nós possamos encontrar este momento, nós vamos utilizar então da fórmula de 1/3, que multiplica BH ao cubo, sendo que B é base e H é altura. Assim, nós teremos então que o momento de inércia ele se dará por 1/3, que irá multiplicar 1, que é o tamanho da base, como nós podemos ver aqui, vezes 1, que é a altura. Dessa forma, nós encontraremos que o momento de inércia em relação ao eixo x, para essa figura vai ser 1/3 de metro a quarta, desculpa. Já para o momento de inércia em y, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. O momento de inércia em y vai ser igual a 1/3 de b ao cubo vezes h. Onde b, como já vimos, é a base, h é a altura, sendo que dessa vez quem vai estar ao cubo será a base. Então, substituindo os valores e resolvendo, nós teremos então que o momento de inércia em relação a y vai ser 1/3 de metro a quarta. Então, já que a gente achou os momentos de inércia, tanto para x quanto para y, vamos procurar agora então o momento em relação à chapa de aço do centroide. Assim, nós teremos que o momento em relação à chapa de aço para x barra, no caso para o eixo x, vai se dar pelo valor que a gente encontrou lá em cima. Nesse caso aqui, pro I de x, mais a área que irá multiplicar o y barra, menos y' ao quadrado. Substituindo os valores, nós teremos então que o momento em relação a x para a chapa de aço será 1/3 somados a 1, que multiplica menos 1,48 vezes menos 0, isso elevado ao quadrado, que resultará em 2,523 metros a quarta. Já o momento em relação à chapa de aço para o eixo y, ele vai se dar por meio do momento de inércia em relação ao eixo y, somado com a área, que vai multiplicar x barra menos o x barra ao quadrado. Substituindo os valores, nós teremos então que o momento em relação à chapa de aço para o eixo y vai ser 1/3, que vai somar 1, que multiplica 3,32 menos 5 ao quadrado, que resultará em 3,155 metros a quarta. Vamos então agora calcular o momento referente à figura 7, que está representada aqui, que por análise e definição nós teremos que y será igual a x. Então, para que nós possamos encontrar os momentos de inércia dessa figura, nós teremos que o momento de inércia em relação a y se dará por meio da integral dupla, né, que em sua parte mais externa varia de 0 a 2 dx, né, com
E na sua parte mais interna, ela vai variar de x a 2 dy, sendo a função y ao quadrado. Assim, quando nós integrarmos e aplicarmos os valores referentes, nós encontraremos que o momento de inércia em relação a x vai ser 4 metros a quarto. Então, a gente vai para o próximo passo, que vai ser calcular o momento de inércia para o eixo y. Nós também estaremos trabalhando com a integral dupla. Nesse caso, a integral, ela, em sua parte mais externa, vai estar variando de 0 a 2 dx, e na sua parte mais interna, ela vai estar variando de x a 2 dy, sendo a função x ao quadrado. E após integrarmos e aplicarmos os valores, nós teremos então que o momento de inércia em relação a y vai ser 4/3 de metro a quarto. Assim, como nós encontramos o valor do momento de inércia, nós poderemos então encontrar o valor referente ao momento em relação à chapa de aço. E para o momento em relação à chapa de aço, nós iremos utilizar, tanto nesse caso para o eixo x, que o momento em relação à chapa de aço para x, ele vai se dar por o momento, né, o momento de inércia, somados da área, que multiplica o y barra menos y' ao quadrado. Assim, a gente vai ter que o momento em relação à chapa de aço para x, após substituirmos os valores, resultará em 8,381 metros a quarto. E o momento em relação a y, ele vai se dar por 4/3, somado de 2, que multiplica 3,32 menos 6 ao quadrado. Ao resolvermos isso, nós teremos então que o momento em relação à chapa de aço para o eixo y será de 15,698 metros a quarto. Agora vamos então ao cálculo da figura 9, referente ao momento de inércia. Figura 9 que está representada aqui do lado. Para essa figura, a gente tem que o momento de inércia em relação a x, ele vai se dar por a vezes b ao cubo dividido por 12. Então, substituindo os valores, a gente vai ter que o momento de inércia em relação a x se dará por 2 vezes 1 ao cubo dividido por 12. E assim nós teremos que o momento resultante será 1/6 de m a quarto. Para o momento de inércia em relação ao eixo y, nós teremos só uma inversãozinha aqui no expoente, que agora ele vai estar no a. Então, o a ao cubo vezes o b dividido sobre 4. Assim, nós teremos que o valor referente ao momento de inércia em relação ao eixo y será de 2 metros a quarto. Já o momento em relação à chapa de aço, ele vai se dar a partir dos dados que a gente já tem, os dados que a gente conseguiu encontrar lá quando estava calculando o momento de inércia. Assim, nós teremos que o momento em relação à chapa de aço para o eixo x, ele vai se dar por 1/6, que vai ser somado de 1, que multiplica menos 1,48 menos 0, isso aqui, ao quadrado. E o resultado dessa continha vai ser que o momento em relação à chapa de aço para o eixo x será de 2,357 metros a quarto. E o momento em relação ao eixo y para a chapa de aço, né, em relação à chapa de aço para y, ele vai se dar por 2, que vai ser somado a 1, que multiplica 3,32 menos 3 ao quadrado. E o resultado para esse momento, em relação à chapa de aço, será de 2,624 metros a quarto. Figura 11, nós teremos que o momento de inércia em relação ao x, ele vai se dar por b, que multiplica h ao cubo dividido por 12. Assim, nós teremos que
Ao substituir os valores, encontraremos 0,5 vezes 0,5 ao cubo dividido por 12, que resultará em 5,2 vezes 10 a menos 3 metros à quarta. Valor este que é referente ao momento de inércia em relação a x. E o momento de inércia em relação a y, como está aqui exposto, nós teremos que ele se dará por b ao cubo vezes h dividido por 4. Assim, ao substituirmos os valores, nós encontraremos que estes momentos resultarão em 1,56 vezes 10 a menos 3 metros à quarta. Como nós já temos os valores que são referentes ao momento de inércia, nós agora poderemos encontrar os valores referentes ao momento em relação à chapa de aço. O momento de inércia em relação à chapa de aço. Assim, nós poderemos encontrá-lo por meio desta função aqui dada, que diz que o momento de inércia em relação à chapa de aço vai se dar pelo momento de inércia em relação a x, somados do y menos o y barra, que multiplica a área em questão, nesse caso a área 11. Então, substituindo os valores, nós teremos então que este momento ele será de 0,2929 metros à quarta. Então, assim a gente encontra o momento em relação à chapa de aço para o eixo x, e podemos então encontrar o momento em relação à chapa de aço para o eixo y sem problemas. E esse momento ele vai se dar por momento de inércia em relação a y, somados do x menos o x barra da questão vezes a área em questão. Assim, substituindo os valores, a gente vai ter que o momento em relação à chapa de aço para o eixo y será de 0,0284 metros à quarta. Então, cálculo do momento de inércia para a figura 12. Para essa figura, a gente vai ter que o momento de inércia ele vai se dar por 1 sobre 12, que multiplica b vezes h ao cubo. Substituindo os valores que são encontrados na figura, nós teremos então que o valor do momento de inércia em relação ao eixo x será de 0,0104 metros à quarta. Como nós já temos os momentos em relação a x, agora nós poderemos encontrar os momentos em relação a y, né? Dando sequência ao cálculo, então a gente tem que o momento em relação ao eixo y, ele vai se dar por 1 sobre 12, que multiplica b ao cubo vezes h. Assim nós teremos 1 sobre 12, que multiplica 0,5 ao cubo vezes 1, que resultará em 0,041 metros à quarta. Resultado este que será do momento de inércia em relação ao eixo y. Como nós já temos os valores do momento de inércia para x e para y, fica mais fácil então agora encontrar o momento em relação à chapa de aço. Então, para encontrar o momento em relação à chapa de aço, nós iremos utilizar da equação dada anteriormente, que diz que o momento em relação à chapa de aço para o eixo x vai se dar por o momento de inércia, somados do y barra menos o y barra em questão, tudo isso ao quadrado, vezes a área 12. Nesse caso, a área 12, né? Porque nós estamos falando da figura 12. Mas vai ser, no caso, a área que você estiver utilizando, a área em questão. Substituindo os valores, a gente vai ter, então, que o momento em relação à chapa de aço para o eixo x vai ser de 1,571 metros à quarta. Já o momento em relação a y, ele vai se dar por o momento de inércia no eixo y, né? Somados do x barra menos o x barra da peça do questão vezes a área em questão também. Assim nós teremos que o momento de inércia em relação ao eixo y, ele vai se dar por 0,041 somados de 3,32 menos 4 ao quadrado, que vai ser multiplicado por 0,5. Assim, o momento em relação ao eixo y da chapa de aço vai ser de 0,2622 metros à quarta. Agora, calcular o momento de inércia e os momentos em relação à chapa de aço
para a figura 13. Assim, nós teremos que o momento de inércia em relação a x vai se dar por b vezes h ao cubo dividido por 2. Aplicando, nós encontraremos que o momento vai ser de 5,2 vezes 10 a menos 3 metros a quarta. Já o momento em relação ao eixo y, ele vai ter a inversão do expoente, né? O expoente virar para o b, então vai ser b ao cubo vezes h dividido por 4. Também tem essa diferença, que aqui embaixo vai ser dividido por 4. Aplicando os valores, nós teremos então que o momento em relação à chapa de aço vai ser de 1,56 vezes 10 a menos 2 metros a quarta. Como nós já temos esses valores, os valores referentes ao momento de inércia, nesse caso, então só retificando, o momento de inércia, a gente acabou de encontrar o momento de inércia, não o momento em relação à chapa de aço. Agora sim, nós vamos encontrar o momento em relação à chapa de aço. E esse momento, ele vai se dar por 5,2 vezes 10 a menos 3, substituindo os valores que a gente tem, mais 1,483 mais 3 ao quadrado vezes 0,125. Dessa forma, quando nós resolvermos, nós encontraremos que o momento em relação à chapa de aço para o eixo x vai dar por 0,2929 metros a quarta. E o momento em relação ao eixo y, ele vai se dar por meio da substituição lá de valores, na fórmula que a gente já tinha visto desde o início. Ele vai se dar por 1,56 vezes 10 a menos 2, que vai ser somado de 3,32 menos 4,5 ao quadrado vezes 0,125. Assim, o momento ele vai ser de 0,1896 metros a quarta. Vamos então agora ao cálculo do momento de inércia para a figura 8, que é o círculo. Para calcular o momento de inércia, nós primeiro vamos analisar. Por ser um círculo, o momento de inércia em x vai ser igual ao momento de inércia em y. Assim, calculando, nós teremos que o momento de inércia para esta figura se dará por meio desta equação aqui, dada por tabela, que diz que π vezes r à quarta sobre 4 será igual ao valor do momento de inércia. Dessa forma, quando nós aplicarmos os valores referentes ao nosso desenho, nós teremos então que o momento de inércia para esta figura será de π sobre 64 metros à quarta. Já que nós temos então o momento de inércia, nós poderemos calcular agora o momento em relação à chapa de aço. E para calcular o momento em relação à chapa de aço, nós iniciaremos calculando o momento em relação a x para essa figura, e nós iremos utilizar da seguinte equação para fazer esse cálculo. O momento em relação à chapa de aço para x, para o eixo x, da figura 8, se dará pelo momento de inércia da figura 8, somados do y barra menos o y barra da figura, os dois ao quadrado, que multiplicam a área da figura. Dessa forma, nós encontraremos que o momento de inércia para o momento de inércia em relação à chapa de aço para a figura 8 em relação, no caso, ao eixo x, será de 0,7067 metros à quarta. Já o momento de inércia em relação a y, ele vai se dar por essa seguinte expressão aqui. O momento de inércia em relação a y para a chapa de aço, ele vai se dar por momento de inércia em relação a y da figura, somados do x barra menos o x barra da figura, ambos ao quadrado, menos a área, vezes a área 8. Dessa forma, nós teremos que o momento de inércia em relação à chapa de aço para o eixo y será de 1,8914 metros à quarta. Então, o cálculo do momento de inércia da figura 10, que é representada por um triângulo. Triângulo esse que nós iremos dividir em 2 para facilitar o cálculo, né? Então, vamos dividir ele em 2 triângulos retângulos para que nós possamos ter cálculo facilitado. Assim, nós poderemos enumerar como 10.1 e 10.2 os triângulos que nós iremos calcular.
Então, para 10.1, que é o nosso primeiro triângulo retângulo, nós teremos que o momento de inércia em relação aos eixos centroidais, o momento de inércia em relação a x, ele vai se dar por base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Substituindo os valores e aplicando, nós teremos então que o momento de inércia em relação ao eixo x se dará por 1 sobre 12 metros a quarta. Já para o momento de inércia em relação ao y da figura 10.1, nós teremos que a base, nesse caso, vai estar ao cubo vezes a altura dividido por 4. Substituindo os valores, nós teremos então que o momento de inércia em relação ao eixo y será de 1/4 de metro a quarta. Para a figura 10.2, nós faremos algo semelhante, visto que nós estamos falando de dois triângulos retângulos que aparentemente terão a mesma medida. Assim, nós teremos que o momento de inércia em relação a x, para a figura 10.2, ele será de 1 sobre 12 metros a quarta, utilizando aquela forma inicial, que é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. E o momento de inércia em relação a y será 1/4 de metro a quarta, como nós tínhamos visto anteriormente, utilizando a fórmula b ao cubo vezes h sobre 4. Então, dando sequência, nós precisaremos encontrar o valor dos momentos de inércia em relação aos eixos centroidais. E esse momento de inércia ele vai se dar pela soma do momento de inércia 10.1 com a soma do momento de inércia 10.2 do eixo que nós estamos trabalhando. Nesse caso, para esse caso aqui, o eixo x. Então, o momento de inércia para a figura 10, ele vai se dar por o momento de inércia de 10.1 somado do y barra menos o y barra de 10.1, eles ao quadrado, vezes a área 10.1. Somados do momento de inércia do 10.2, mais o y barra menos o y barra do 10.2 ao quadrado, vezes a área do 10.2. Assim, nós teremos que o momento de inércia em relação a x da nossa figura, ele se dará por 1,2336, somados de 1,2336, mais, que resultará em 2,4672 metros a quarta. E agora nós vamos então encontrar o valor do momento de inércia em relação aos eixos centroidais, ou seja, em relação à chapa de aço, para y. E o momento de inércia em relação a y, ele vai se dar pela soma do momento de inércia do 10.1 com o momento de inércia do 10.2. E ele vai ser dado por essa equação aqui, que diz que o momento de inércia em relação aos eixos centroidais será de o momento de inércia do 10.1 somado do x barra menos o x barra do 10.1 ao quadrado vezes a área 10.1, somados do momento de inércia do 10.2 somado do x barra menos o x barra do 10.2 ao quadrado vezes a área de 10.2. Substituindo esses valores, nós encontraremos então que o momento de inércia em relação aos eixos centroidais, para este caso o eixo y, será de 8,7024 metros a quarta. Vamos então calcular os momentos de inércia, iniciando pelo cálculo do momento de inércia da figura 1, que é dada por este desenho aqui. E essa figura, ela é dada pela função Q1 de x igual a raiz de x. Para que possamos então calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, nós teremos que o momento de inércia infinitesimal será igual a y de x ao cubo sobre 3 dx. Já o momento de inércia infinitesimal em relação a y será igual a x ao quadrado, que multiplica y de x dx. Desta forma, nós iremos, então, aplicar os valores referentes à função e, para encontrar o momento de inércia,
nós iremos ter que o momento de inércia em relação a x vai ser igual à integral, que varia de 0 a 1, da raiz de x ao cubo sobre 3 dx. Integrando essa função e aplicando os valores correspondentes, nós encontraremos que o momento de inércia em relação a x será de 2 sobre 15 metros à quarta. Agora que já temos os valores referentes ao momento de inércia, então nós iremos calcular o momento de inércia em relação à chapa de aço. Nós iremos calcular esse valor por momento de inércia em relação à chapa de aço no eixo x é igual a 2 sobre 15 somado a 2/3 que multiplica 1,48 ao quadrado. Assim, nós temos que o momento em relação à chapa de aço para o eixo x se dará por 1,5936 metros à quarta. Já o momento de inércia em relação a y, ele vai se dar pela integral, que varia de 0 a 1 de x ao quadrado vezes a raiz de x dx. Integrando essa função e aplicando os valores referentes, nós encontraremos que o momento de inércia em relação ao eixo x será de 2/7 metros à quarta. Produto de inércia em relação à figura 1. Produto de inércia da figura ao lado, que corresponde à função Q1 de x igual a raiz de x, se dá pela seguinte fórmula. Produto de inércia dos eixos da figura ao lado é igual à integral diária de xy dA. O produto de inércia de xy é igual à integral dupla, que varia no intervalo de 0 a 1 e de 0 a raiz de x, de xy dy dx. O produto de inércia em relação às coordenadas da figura é igual a 0,166. Aplicando o valor do produto de inércia das coordenadas da figura na fórmula dos eixos paralelos e fazendo as seguintes somas, subtrações e produto, temos que o produto de inércia em relação ao centroide da chapa é igual a menos 3,1173 metros à quarta. Produto de inércia em relação à figura 2. Figura essa que corresponde à função Q2 de x igual a x menos 2 ao quadrado. O produto de inércia se dará pela seguinte fórmula: integral diária de xy dA. O produto de inércia é igual à integral dupla, que varia no intervalo de 1 a 3 e de 0 a x menos 2 ao quadrado de xy dy dx. O produto de inércia em relação às coordenadas da figura é igual a 0,4. Transferindo o valor das coordenadas da figura para o teorema dos eixos paralelos, temos que a integral da centroide da chapa é igual a menos 2,884 metros à quarta. Cálculo do produto de inércia em relação à figura 3. Figura essa que se dá pela função P de y igual a menos seno de y. O produto de inércia é igual à integral diária de xy dA, que é igual à integral dupla, que varia no intervalo de menos π a 0, de 0 a menos seno de y, de xy dx dy. O produto de inércia em relação às coordenadas da figura é igual a menos 1,2337. Transferindo o valor encontrado do produto de inércia em relação às coordenadas da figura para a fórmula do teorema dos eixos paralelos,
temos que o produto de inércia é igual em relação a coordenadas, em relação ao centroide da figura, ao centroide da chapa de aço, perdão, é igual a menos 11,0808 metros à quarta. Cálculo do produto de inércia em relação à figura 4. A figura 4 corresponde à função P de y igual a menos seno de y. Para calcular o produto de inércia da seguinte figura, usaremos a fórmula produto de inércia é igual à integral de área de xy dA. O produto de inércia em relação às coordenadas da figura é igual à integral dupla, e a primeira varia no intervalo de menos 4 a menos π, e a segunda varia no intervalo de 0 a menos seno de y, de xy, dx, dy. Usando o teorema dos eixos paralelos, para calcular o produto de inércia em relação às coordenadas ao centroide da chapa de aço, temos que o produto de inércia é igual a menos 2,0664 metros à quarta. Produto de inércia em relação à figura 5. Figura essa que corresponde a um retângulo que possui coordenadas do seu centroide em x igual a 2,5 e coordenadas do seu centroide em y igual a menos 2, e suas coordenadas em relação ao centroide da chapa de aço em x igual a 3,32 e em y igual a menos 1,483. Como o produto de inércia em relação às coordenadas da figura é igual a zero, e aplicando o teorema dos eixos paralelos e fazendo as seguintes somas, produtos e subtrações, obtivemos que o produto de inércia em relação à chapa de aço é igual a 2,1197 metros à quarta. Produto de inércia em relação à figura 6, que corresponde a um retângulo. Retângulo esse que tem suas coordenadas em relação ao seu centroide em x igual a 5,5 e em y igual a 0,5. E as coordenadas em relação ao centroide da chapa de aço em relação a x igual a 3,32 e em y igual a menos 1,483. Com o produto de inércia em relação às coordenadas da figura ao lado é igual a zero, usaremos o teorema dos eixos paralelos para encontrar o produto de inércia em relação ao centroide da chapa de aço. Assim, obtivemos que o produto de inércia em relação à chapa de aço é igual a 4,32994 metros à quarta. Cálculo do produto de inércia em relação à figura 7. A figura 7 corresponde a um triângulo retângulo, teve sua hipotenusa transformada em a função de y igual a x. Para calcular o produto de inércia em relação às coordenadas da seguinte figura, temos que a integral dupla, que varia no intervalo de 0 a 2, e de x a 2, de xy, dy, dx. A integral do produto de inércia em relação às coordenadas da figura é igual a 2. Transferindo o valor do produto de inércia em relação às coordenadas da figura para o teorema dos eixos paralelos, obtivemos que o produto de inércia em relação ao centroide da chapa de aço é igual a 9,9488 metros à quarta. Produto de inércia em relação à figura 8. Figura essa que corresponde a um círculo. Seu produto de inércia em relação às suas coordenadas é igual a zero. Transferindo o valor do produto de inércia em relação às coordenadas da figura para
o teorema dos eixos paralelos, temos que o produto de inércia em relação à coordenada do centroide da chapa de aço é igual a menos 0,5007 metros a quarta. Produto de inércia em relação à figura 9. Figura essa que tem suas coordenadas em relação ao seu centroide em x igual a 3 e em y igual a 0. E suas coordenadas em relação à chapa de aço em x é igual a 3,32 e em y igual a menos 1,483. Para calcular o produto de inércia em relação às suas coordenadas da figura ao lado, usaremos uma fórmula tabelada, que é igual a b ao quadrado vezes h ao quadrado dividido por 8. Teremos então o produto de inércia em relação às coordenadas da figura igual a 0,5. E transferindo 0,5 para o teorema dos eixos paralelos, para assim encontrar o produto de inércia em relação à chapa de aço, temos que o produto de inércia em relação à chapa é igual a 0,02544 metros a quarta. Figura 10. Para calcular o produto de inércia em relação à figura 10, que no caso é um triângulo, faremos da seguinte forma. As coordenadas do centroide da figura em x é igual a 0 e em y é igual a menos 3. E as coordenadas do centroide da figura em relação à chapa de aço em x é igual a 3,32 e em y é igual a menos 1,483. Para calcular o produto de inércia em relação às coordenadas da figura, teremos uma fórmula que é tabelada, que é igual a b ao quadrado vezes h ao quadrado sobre 8. Aplicando os valores na fórmula, temos que o produto de inércia em relação às coordenadas da figura é igual a 0,5. E aplicando 0,5 na fórmula do teorema dos eixos paralelos, para assim achar o produto de inércia em relação às coordenadas do em relação ao centroide da chapa de aço, temos que o produto de inércia em relação à chapa de aço é igual a 5,53644 metros a quarta. Cálculo do produto de inércia em relação à figura 11. Figura essa que antes era um paralelogramo e foi dividida em 3 para facilitar os nossos cálculos. Começaremos calculando o produto de inércia em relação às coordenadas do triângulo. Esse produto de inércia é dado pela fórmula b ao quadrado vezes h ao quadrado dividido por 8. Fórmula essa que é tabelada. E aplicando os valores na fórmula, achamos que o produto de inércia em relação às coordenadas do triângulo é igual a 0,0078. Achando o produto de inércia em relação às coordenadas do centroide da figura, aplicaremos esse valor para achar o produto de inércia em relação ao centroide da chapa de aço. Aplicaremos o valor na fórmula dos eixos paralelos. E assim, achamos o produto de inércia em relação ao centroide da chapa igual a 0,06848 metros a quarta. Calculando o produto de inércia da figura 12. Analogamente à figura 11, temos parte de um trapézio, no caso, um retângulo. O produto de inércia em relação às coordenadas do retângulo é igual a 0. E aplicando o teorema dos eixos paralelos para encontrar o produto de inércia em relação ao centroide da chapa de aço e fazendo a seguinte operação, temos que o produto de inércia em relação ao centroide da chapa é igual a menos 0,6007 metros a quarta. Produto de inércia em relação à figura 13. A figura 13, assim como a 11 e a 12,
faz parte do trapézio. Calcularemos assim o produto de inércia em relação às coordenadas do triângulo. Esse produto de inércia é dado pela fórmula b² vezes a² dividido por 8. E a presente fórmula é tabelada. Aplicando os valores, obtivemos que o produto de inércia em relação às coordenadas do centroide do triângulo é igual a 0,0078. E transferindo o valor para a fórmula do teorema dos eixos paralelos, para achar assim o produto de inércia em relação ao centroide da chapa de aço, obtivemos que o centroide em relação à chapa de aço, o produto de inércia, na verdade, em relação ao centroide da chapa de aço, é igual a 0,06848 metros à quarta. Finalizando os nossos cálculos e aplicando os momentos de inércia na presente fórmula, obtivemos que o momento de inércia médio igual a 82,279 metros à quarta, bem como, utilizando a fórmula para encontrar o raio, obtivemos que o raio é igual a 83,7932 metros à quarta. Para achar o ângulo mínimo e máximo do eixo, utilizamos a terceira fórmula. No caso, achamos o ângulo mínimo igual a 17,1697 graus e o ângulo máximo igual a 107,1697 graus. Para encontrar o momento de inércia máximo, utilizamos a presente fórmula, que é o momento de inércia máximo igual a o momento de inércia médio mais o raio. E para achar o momento de inércia mínimo, utilizamos o momento de inércia médio menos o raio. E o momento de inércia máximo foi igual a 166,0722 metros à quarta, bem como o momento de inércia mínima igual a menos 1,5142 metros à quarta. Assim concluímos nossa videoaula. Obrigada.